queridos irmãos. Todos aqui, todos comigo? Amém? Amém, queridos. Estamos passando por um período de muitas coisas, de Deus operando de várias e diversas maneiras em nossas vidas. O Senhor está operando aqui na vida desses adolescentes, como vocês acabaram de ouvir os testemunhos. E está operando também na vida dos jovens, com grandes coisas que já tivemos de sexta-feira para cá. Nós estamos, nesse momento, participando do Velos Project, que é o projeto Velos que está acontecendo em todo o Brasil. Está acontecendo em todo o Brasil e nós também fazemos parte. E você faz parte disso. Então Deus está operando ali com os adolescentes, com os jovens e com a vida de cada um de vocês. O Senhor está operando grandes coisas. Tivemos uma vigília aqui na sexta-feira, nos unimos com o pessoal da comunidade Atos, e foi uma maravilha, foi uma coisa sobrenatural. Deus abençoou grandemente. Ontem nós estivemos lá na Atos, também tivemos um culto de ativação, outra maravilha. Deus tem abençoado grandiosamente. E vai continuar abençoando, queridos. Temos aí mais evangelismo para fazer hoje e amanhã e terça. Então, esse período de carnaval que as pessoas pegaram para ir para marchinha, ir para escola de samba, ir para desfile, nós preferimos tentar alcançar pessoas e cumprir o que o Senhor tem ordenado à sua igreja. Junto comigo, abra agora a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, no versículo de número 32. De início, vamos ler somente um versículo. João 12, 32. Diz assim: mas eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Mas eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Senhor, estamos iniciando aqui a ministração da Tua palavra, Pai. E queremos, Senhor, pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, para que tudo que for ministrado aqui seja, Senhor, gravado em nossos corações e venha de Ti, venha através do Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja e com cada um de nós. Nada de mim haja aqui e o Teu Espírito conduza todas as coisas para glorificar o Teu nome. Amém. Estamos aqui, irmãos, como eu disse, cumprindo o Velos, e eu gosto de lembrar, porque às vezes nem todo mundo acompanhou, o que é o Velos? Mais uma vez, o Velos é uma mobilização nacional de avivamento e evangelismo. Isso é o Velos. São várias igrejas se unindo com o propósito de avivamento e evangelismo. Mas o que significa Velos, né? Velos vem do grego. O grego que quer dizer flecha. Por que flecha? Porque somos como flecha na mão de Deus. Ele nos lança. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de manusear um arco e flecha. Eu tive a oportunidade. Na minha primeira oportunidade, eu deixei a flecha cair no chão. Pum. Mas daí na segunda, eu já peguei o negócio, você estica, o negócio vai longe. E vai muito rápido. Você estica, solta, ele vai longe. E eu tenho certeza que na mão de Deus vai longe, vai rápido e é certeiro. Assim somos nós, como flechas na mão do Senhor. E por isso estamos participando desse movimento, porque temos o mesmo entendimento, que a igreja do Senhor foi chamada para estar e ser usada como flecha na mão do Senhor. E precisa alcançar vidas aí. Nós temos, irmãos, propósitos que o Senhor coloca, inclusive estamos falando sobre propósitos nos nossos grupos de convívio. Só um lembrete aqui, um merchanzinho. Se você ainda não está em um grupo de convívio, procure o seu, tá? Para começar aí já a partir de segunda, terça e quinta. Desculpa, então essa semana vai ser só na quinta, então já aproveita e já fica o recadinho. Semana só na quinta, tá bom? Queridos, e com isso,
nós que estamos dentro de um propósito, temos um propósito na qual o Senhor chamou todos nós. Não foi 1, 2, 3, cada um pode ter o seu propósito individual, mas o Senhor chamou todos nós a fazer uma coisa: anunciar o Evangelho. Porque Ele não disse assim, os 12 anunciam o Evangelho, os outros ficam ali parados. Ele não disse, metade anuncia o Evangelho. Ele não disse isso, Ele disse a todos, e anuncie a todas as pessoas. Vocês têm noção de quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho? Vocês têm noção de quantas pessoas ainda têm a necessidade do Evangelho? E sabe o que é mais difícil na vida do crente? É a gente ter a informação, saber que ainda tem pessoas que precisam do Evangelho e a gente está conformado com isso. O Senhor nos chama para sermos inconformados. Inconformados. A gente não pode simplesmente saber que certas coisas estão acontecendo e a gente está aqui sem fazer nada. A gente não pode simplesmente estar sabendo que o Senhor nos ordenou a ir e anunciar. E quando nós temos a oportunidade de ir e anunciar, nós nos calamos. Temos diversas nações, diversas civilizações aí contemporâneas, aonde não se pode anunciar o Evangelho. Temos aqui nossos missionários que são testemunha disso, que eles vivem e veem locais de que não se pode falar do Evangelho. E nós somos privilegiados, porque podemos, em todo o tempo, não sei até quando, tá? E eu falo sério, não sei até quando, porque as coisas vão ali parecendo, né, daquele modo bonitinho, mas vão se restringindo ao crente, vão pegando e vão diminuindo os direitos que os crentes têm. Mas, enfim, todas as coisas são para glorificar a Deus, e se houver momento que não podemos fazer, talvez aí a gente dê mais valor, né? Então, voltando, nós precisamos, porque temos esse privilégio de poder anunciar o Evangelho. E nós lemos aqui em João 12:32, mas eu, quando for levado à terra, atrairei todos a mim. Queridos, o Senhor estava falando sobre o momento da sua morte. Estava ali falando com os discípulos do momento da sua morte, que ele iria morrer e ele iria voltar e ele iria atrair muitos a ele. Você já percebeu que às vezes nós colocamos alguma coisa para ser vista, né? Vamos supor esse slide aqui. A gente colocou para ser visto. E às vezes as pessoas passam para lá e para cá e nem olham para o slide, nem olham para saber o que está acontecendo ali. E aí Cristo vem e diz: eu estou aqui para atrair multidão. E mais para frente, ele diz que você faria parte de ajudar com que fosse instrumento para que ele fosse visto e notado aos outros. Cada um de nós fazemos parte, somos instrumentos para isso. Cada um de nós temos essa incumbência, temos essa função para entender que o Senhor quer nos usar. Ele fala claramente da sua morte e ressurreição. E ali no versículo 24, aí desse mesmo capítulo, um pouquinho anterior do que lemos, ele fala, quase que em parábolas, né, sobre o grão que é plantado na terra. Um grão, se ele não for plantado na terra, ele não cresce e produz fruto.
E ele falava sobre si mesmo, que ele precisava morrer, ser plantado na terra, crescer para atrair essas pessoas, para produzir frutos. Somos da mesma maneira, queridos. Nós precisamos começar a produzir frutos. E você pensa que evangelizar é somente uma coisa de evangelista? Você está completamente enganado. Evangelistas são chamados para ensinar a evangelizar. Quem evangeliza são discípulos de Cristo. Quem evangeliza são discípulos de Cristo, no qual todos nós aqui fomos chamados para ser discípulos de Cristo. Inclusive, ele nos instrui a fazer discípulos. Por quê? Porque ele quer que esses frutos que ele mencionou aqui continuem através das nossas vidas, que continue através de nós. E isso siga e prossiga e vá cada vez mais aumentando e crescendo. E o Senhor quer, de maneira sobrenatural, nos usar. Mais à frente, no livro de Atos, ele reúne o povo e fala: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Fiquem reunidos, porque do céu virá poder. Eu enviarei a vocês o Consolador. Daí o povo é cheio, o povo recebe poder. E quantos de nós não pedimos poder de Deus? Quantos de nós não temos pedido, buscado o poder de Deus? Quem já pediu o poder de Deus aqui? Levanta a mão. Quem já pediu? Se você pediu o poder de Deus, daí eu pergunto: para quê você pediu o poder de Deus? Para que eu pedi poder de Deus? Existe uma frase no quadrinho do Homem-Aranha, que é muito conhecido. Se você não conhece o Homem-Aranha, eu vou te explicar agora. Que é dita pelo tio do Peter Parker, que é uma frase muito singela, muito simples e muito real. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, você pediu poder de Deus. Mais uma vez eu pergunto: para quê? O poder de Deus é dado por um motivo. O poder de Deus vem a você, não para que você saia: opa, eu sou agora o homem mais poderoso porque eu recebi poder de Deus. Aleluia, glória a mim. Não é isso. Nós recebemos poder de Deus para cumprir o que o Senhor nos ordenou aqui, para cumprir o ID que Ele nos deu, para cumprir o que Ele nos mandou fazer. Para isso recebemos poder de Deus, recebemos autoridade, recebemos ousadia, recebemos poder para expulsar demônios. Sabe por que os demônios se manifestam? Porque a presença e ao poder de Deus, os demônios não resistem ao poder de Deus. Os demônios não resistem ao poder de Deus. Por isso, se manifestam e para sair. Porque o Senhor tem nos enviado a fazer o seu trabalho. Então o Senhor tem dado essa unção e nos enviado a fazer o seu trabalho. Diz em Lucas, no capítulo 10, no versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e de 2 em 2 enviou diante dele todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Queridos, fora os 12, tínhamos mais 70 discípulos que o Senhor enviou para ir fazendo o quê? Anunciando, orando,
curando, com poder e autoridade para ir fazendo estas coisas. E pense o seguinte: o Senhor não nos envia sozinho. Nunca vamos sozinho, porque Ele que nos enviou. Se Ele nos enviou, é para que possamos fazer a vontade dEle, e Ele está conosco. Nós somos mensageiros do Senhor. Quem é da época da carta aqui? Levanta a mão, só para eu saber, assim, separar, dividir as idades. Tem algumas pessoas se escondendo aqui, tá? Não querem revelar. Mas, quando a gente mandava a carta, a gente tinha o carteiro, que era a pessoa que era mensageira. A pessoa que botava lá, eles tinham uma roupinha amarela, né, que é dos Correios, mó barato, umas bolsinhas azul aqui, uns negócios assim, e saía com aquele negócio andando, e aí pegava, e lotado e pesado aquele negócio. E aí eles pegavam e batia lá na porta do fulano, se era alguma coisa que precisava ser assinada, a pessoa lá e assinava, senão ele colocava na caixinha do correio, e ele era o portador da mensagem de um para o outro. Hoje, você, eu, todos nós, somos portadores da mensagem do Senhor. Somos portadores da mensagem de Cristo. E nós precisamos, como esses carteiros, e os carteiros sofriam, tá? Porque andavam o dia inteiro, andando. Hoje em dia a gente não quer andar daqui até a padaria. Eles andavam o dia inteiro, por várias regiões, das 8 da manhã às 5 da tarde, andando com uma bolsa, que ela ia ficando mais leve só à medida que ele ia distribuindo. E começava com um peso muito grande ali. E é uma situação, às vezes, até insalubre, né? Que podia até prejudicar. Mas se põe no lugar agora com espiritualidade. Nós, como mensageiros de Cristo, às vezes podemos estar carregando uma mochila que é a mensagem do Senhor. Uma mochila com a palavra do Senhor ali. E precisando entregar para um, para outro, para outro, para outro. É simples? Não. É facinho? Não é cansativo igualmente aos carteiros? Você precisa ter disposição para poder fazer isso. Mas você precisa ter, principalmente, o comprometimento em querer fazer isso. Você precisa estar comprometido em querer levar, em ser mensageiros do Senhor. O Senhor está nos enviando a fazer isso. E uma coisa que precisa ficar clara. Na Bíblia, a gente não vê uma ordenança dizendo: pecadores, procurem a igreja, procurem o povo de Deus. Mas a gente vê ordenança dizendo: povo de Deus, procure e vão até os pecadores. E nós precisamos entender isso. E que nem eu disse, tudo requer muito esforço. E como isso começa? Com oração. Ainda em Lucas, no capítulo 10, agora no versículo 2, diz assim: e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores à sua colheita. E o que é pedir, senão orar? Então, tudo começa na oração. Tudo começa na oração. O Senhor instrui ali os discípulos, dizendo: vão, e Ele diz: orem. Orem para que o Senhor agregue mais pessoas, porque aí é muito grande. É muito grande. A colheita é muito grande. E aí o Senhor diz: orem, peçam. E peça para que você faça parte dessa colheita. Porque, queridos, eu imagino
que não exista coisa pior do que o Senhor está fazendo um mover e você ficar de fora. E você não participar disso. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar de fora. Lá na universidade, agora, dessa semana passada para cá, em Osborne, eu acho que é assim que se pronuncia, na universidade, vocês veem pessoas, até hoje, até o dia de hoje. Tem um pastor que também participa das nossas mentorias lá, que está lá, e eu estava vendo coisas interessantes lá. E até hoje, eles estão indo lá. Por quê? Porque houve ali um anúncio, opa, tem um pessoal orando, não sei quanto tempo. Opa, já passa de 48 horas, opa, passou de 36 horas, peraí, passou de não sei mais quanto tempo. Então, peraí, eu não quero ficar de fora disso não. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E uma fila enorme, está rodando o quarteirão da universidade, de pessoas para ir experimentar o que está acontecendo lá. Nós vamos provar disso aqui no Brasil também. E eu acho que Deus está querendo que já seja logo por Osasco que comece esse negócio no Brasil. E, queridos, eu não quero estar de fora. Então, peça ao Senhor para que possamos, além dele enviar, que eu faça parte, porque não adianta nada ele enviar e eu estar de fora. E nós precisamos muito estar atento à orientação do Senhor. Porque quando oramos, é sempre uma via de mão dupla. É sempre uma via de mão dupla. Nós precisamos tanto dizer, Senhor, envia, quanto dizer, Senhor, o que eu faço? E ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então é fundamental entendemos e sabemos qual é a orientação do Senhor. Dos maiores avivalistas e evangelistas do tempo contemporâneo, Billy Graham, tem uma frase que ele diz assim: a oração é crucial no evangelismo. Só Deus pode mudar o coração de alguém que está em rebelião contra Ele. Não importa o quão lógico nossos argumentos sejam, ou quão fervorosos nossos apelos sejam, nossas palavras não conseguirão, a menos que o Espírito de Deus prepare o caminho, a menos que o Espírito de Deus prepare o caminho. Então, nós precisamos orar, precisamos estar atentos, porque o Senhor prepara o caminho de todas as coisas. O Senhor prepara o caminho para tudo. E o que precisamos ter também é foco na nossa missão. Temos que ter foco na nossa missão. E está aí uma coisa que perdemos com facilidade. Ainda continuando, em Lucas 10, agora os versículos 3 e 4. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsas, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. O Senhor está dando instruções de como as coisas precisam ser feitas. O Senhor está trazendo instrução ao seu povo de como as coisas precisam ser feitas. E nós perdemos o foco com muita facilidade. As coisas vêm e são assim. Passou e eu deixei de lado. O Jonatas Leone, que é um amigo que seguimos também na nossa mentoria, ele fala uma frase que é muito interessante. Quando o diabo não consegue causar uma destruição,
ele causa uma distração. A distração é ocasionada diversas vezes porque nós não estamos no foco. Nós não estamos focados no que precisamos fazer. Nós não estamos prestando atenção nas instruções do Senhor. E se esse é o caso, talvez tenhamos que ficar mais atentos ao Senhor. Temos que ter mais atenção e entendimento do que o Senhor quer fazer com a igreja. Queridos, e parece tão simples e tão repetitivo ficarmos falando essas coisas, porque a maioria de nós já tem um certo tempo de crente, poucos são aqueles que estão começando a caminhada. E aí você fala, nossa Alex, você está falando de novo essas coisas? Eu já tenho tanto tempo de crente, e eu tenho tanto tempo de crente e ainda assim não consigo fazer e seguir as instruções do Senhor. Então nós temos que começar a olhar para nós mesmos e nos posicionarmos como pessoas que vão seguir as instruções e ter entendimento no que o Senhor nos chamou para fazer. E possamos andar de forma que as nossas vidas reflitam constantemente a presença do Senhor. Né? Existe aquela frase que todo mundo fala, e eu já nem sei mais quem citou, que diz, pregue o evangelho, mas se for necessário, utilize palavras, que falando sobre a nossa vida. Mas, juntando essa frase, também temos que pegar, se for necessário, utilize palavras. Muitas vezes, as pessoas precisam ouvir, né? Como ouvirão se não há quem fale? Como darão crédito, né, se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir, então nós precisamos falar. Nós precisamos falar de Jesus o tempo todo. Nós precisamos falar de Jesus na nossa casa, nós precisamos falar de Jesus nas nossas escolas, nas faculdades. E precisamos dizer o quanto Jesus está fazendo em nosso meio, anunciar essas palavras. Dentro de um evangelismo público, como o que estamos fazendo, nos preparando a fazer esses dias, o foco não pode ser a bagunça. O foco não pode ser nós estarmos ali reunidos, fazendo a música, fazendo as danças, fazendo várias coisas ali que planejamos. Esse não é o foco. O foco é a gente ir e anunciar a palavra do Senhor. A gente falar de Jesus. Esse é o foco. Essa é a instrução. É anunciar e falar de Jesus. Temos que ter foco na nossa missão. Foco no que o Senhor nos chamou para fazer. E precisamos estar alerta, porque o inimigo está aí. Nós vemos no versículo que diz em 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos estar focados e vigilantes. E o nosso foco não está no resultado. Nossa, mas como assim? A gente vai fazer uma coisa e não tem um foco no resultado, no que a gente vai colher, nas coisas que a gente vai fazer? Não foi essa a instrução que o Senhor nos deu. Nosso foco não está no resultado. Ainda no versículo 5 e 6 de Lucas 10, quando entrarem na casa, digam primeiro, a paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. O Senhor está dizendo ali, vão e desejem a paz na casa que vocês entrarem. Se receberem, amém, a paz está sobre ele. Se não receberem, a paz volta sobre você. Sabe por quê? Porque não é sobre nós,
não é sobre o nosso resultado, não é sobre uma meta que colocamos, não é sobre nós, é sobre fazer Cristo conhecido, é sobre fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Nós somos os carteiros, lembram? Você acha que o carteiro ia lá, entregava a mensagem e ficava esperando? E aí, o que você achou da sua carta? É isso aí mesmo que você queria? Vamos ver qual que é o resultado? Não, não é assim. Então, entregou a carta, essa é a mensagem de Deus para você. O resultado, se a pessoa vai aceitar, se ela não vai querer, é outra história. Nós precisamos ser pessoas que vão fazer. Então nós pedimos a Deus para que envie pessoas para a colheita dessa seara, que é para colher. O que vai ser feito com aquilo que foi colhido é problema de Deus, não é problema meu e não é problema seu. Se por acaso a pessoa aceitar, se converter e vir para Jesus, o mérito é de Jesus, não é seu. Se a pessoa recusar, também não é culpa sua. Jesus nos enviou. E nós estamos fazendo a vontade do que nos enviou. Nós estamos indo segundo aquele que nos enviou. Eu sou representante. Eu sou representante. Não sei se é um exemplo antigo, né? Estou muito antigo hoje. Mas antigamente você mandava os filhos, né? Vulgo eu, ia até a vendinha lá da esquina, o mercadinho e tal. Você ia comprar arroz, sei lá, qualquer coisa. Você ia comprar alguma coisa que a mãe mandou. Daí chegava lá, a mãe falava, ó, tem isso aqui, você traz assim. Se o valor for maior, você fala para anotar lá para mim, que depois eu vou e acerto. E aí você ia. Passou o valor porque você pegou um chocolate a mais? Passou. Mas essa dívida não era sua. Quem ia acertar essa dívida, era quem te enviou. Quem ia trabalhar essa dívida, era quem te enviou. Jesus faz a mesma coisa. Ele fala, vai lá, faça o que eu estou falando. Mas aí passou ali o dinheiro, Senhor. Não, é meu, deixa lá, no meu nome. Sou eu quem cuido, sou eu quem faz. O seu trabalho é ir e falar o que eu estou dizendo. E se colocar na posição do que eu estou pedindo para você fazer. E o Senhor sempre surpreende em muitas coisas. E Ele recompensa a vida daquele que faz a vontade dEle. Ainda seguindo, nos versículos 7 e 8. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Então, o Senhor está se dizendo, vocês serão cuidados. Façam a minha obra que vocês serão cuidados. Vocês estão sobre o meu olhar. Não vai faltar nada a vocês. E aí no versículo 10, no versículo 17, mais à frente, diz assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, e em teu nome. Ele lhes respondeu, eu vi Satanás cair dos céus como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem
sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seu nome está escrito nos céus. Queridos, os discípulos voltam ali todos empolgados, porque os demônios se sujeitaram a nós em teu nome, Senhor. Jesus olha para eles e fala: cara, eu te dei poder, eu te dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, te dei poder sobre o inimigo, nada lhe fará dano. E vocês estão contentes por isso? Eu capacitei vocês, eu coloquei autoridade sobre vocês, e vocês estão alegres só por causa disso? Se alegra com isso não, se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus. Se alegrem porque vocês estão fazendo com que o nome de outras pessoas sejam escritos no livro dos céus. Se alegrem por isso. Se alegrem porque vocês são instrumentos. Se alegrem porque vocês estão cooperando para o crescimento do reino de Deus. Se alegrem porque o Senhor está dando a vocês um pouco da graça maravilhosa dele. Se alegre por isso. Se alegre porque ele tem grandes coisas a ser feitas. E que nós possamos ter o entendimento de uma coisa. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. E nós temos muitas pessoas ainda que não conhecem a Jesus. O Senhor está voltando. E o que eu e você estamos fazendo a respeito disso? Estamos vivendo um dia como só mais um dia? O Senhor está voltando. Nós, como os típicos brasileiros que somos, queremos deixar tudo para a última hora? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de fazer a obra do Senhor. Porque amanhã o Senhor pode estar aí. Amanhã o Senhor pode estar já dizendo, vamos. Dizendo, chega, acabou nosso tempo aqui. E aí você vai falar, Senhor, meu Deus, mas o vizinho lá ficou, eu precisava falar. Você teve todo o tempo que lhe foi concedido. Meu Deus, meus amigos, meus pais, meus filhos, todos. Você teve todo o tempo. O Senhor está voltando. Nós temos que ter o entendimento disso. Às vezes nós falamos isso como qualquer frase que tornamos banal. Ontem nas ministrações de evangelismo, a mocinha que eu esqueci o nome dela, ela falou, gente, a frase Jesus te ama se tornou tão banal que ela prefere nem usar mais em evangelismo. Porque todo mundo fala, Jesus te ama. A gente deixa as coisas perderem o verdadeiro sentido. E Jesus está voltando. E nós estamos deixando as coisas perderem o sentido. De que Jesus está voltando. Ele está às portas e nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que Jesus realmente está voltando. Jesus de fato está voltando. Então nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados, temos que correr. Temos que correr, nos planejar e começar a colocar em ação para anúncio da palavra dele, pois ele já nos enviou. Ele já nos enviou, então que possamos ter esse entendimento e possamos
assim cumprir o que o Senhor nos chamou para que pudéssemos cumprir. Vamos entender que a noiva do Senhor tem que estar pronta, pois o noivo está vindo. O noivo está vindo e nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos. Nós temos que estar preparados para, se ele voltar agora, para se ele voltar amanhã, para se ele voltar depois ou se voltar daqui a 1000 anos. Nós temos que viver cada dia a volta de Jesus, porque realmente não sabemos quando vai ser. E eu já mencionei várias vezes, a volta às vezes pode ser primeiro para um do que para outro. Então pense na responsabilidade que temos. Nós somos conhecedores da palavra, nós sabemos. Não é sobre nós, não é sobre o que nós queremos, é sobre o que fomos orientados a fazer, é sobre Jesus, é sobre torná-lo conhecido, é sobre fazermos com que o nome do Senhor seja alcançado em várias pessoas, chegue a várias pessoas. É sobre o amor que Ele teve por nós. É sobre o amor dEle quando Ele diz, precisa que eu morra, para que as pessoas sejam atraídas. É sobre o amor dEle em nossas vidas. É sobre o amor que Ele tem para nós. Sobre cada um de nós. Para que esse amor não pare em nós, mas siga adiante a outras pessoas. Curve sua cabeça.